Quando os casais não sabem o que o outro está pensando, ele começa a ficar imaginando dentro da sua cabeça e conversando com o outro. Isso é um problema. Pode ser um problema. Tipo assim, ó, vamos chegar em casa. E aí eu vou chegar assim, eu quero ir tomar um banho, porque eu tô cansado do final de semana, eu quero arrumar minhas coisas, e aí ela já vai querer que eu arrume, varra a sala, e tem que buscar as crianças e tudo mais, e vai ficar me enchendo o saco, não sei o quê. E tu tá pensando assim, ai, não seria bom se ele tomasse um banho, já deitasse pra descansar, que daí eu posso arrumar a sala sozinho, né, e tal. Sem aquela cara de emburrado dele e tal. Mas nós dois estamos conversando Sim, e aí, mentalmente, sem falar um pro outro. Sem falar. E aí tu entra dentro de casa, ele entra, e aí ela fala assim, oi, boa noite. Não, tu fala, Como fala foi assim, o teu dia? Quem sabe tu... E aí eu disse assim, tá, já vou varrer ali. E aí já se emburra, já se fecha. E ela, ele tá sempre com essa cara de emburrado. E ela tá sempre me enchendo o saco. Não que não esteja sempre enchendo o Mas saco. na verdade foi criado tudo dentro da cabeça. Sim, e aí vai se formando ali, e aqui que tá. A Onde gente que tá? Me mostra. tu consegue, não, é que tu consegue fazer isso, assim, ó. A gente tava lendo um livro esses dias, que a gente acaba estudando todos os dias juntos, e no livro diz assim, pensamentos negativos, pensamentos positivos não ocupam o mesmo lugar, um ou outro predomina. Se esse pensamento de um cara tá cansado, né? O time perdeu, demitiu o técnico, não ganha não sei quanto tempo, ele fica irritado, ele foi no jogo, fazia 10 anos que o cara não ia no futebol, foi no jogo, o time perdeu, saiu, chegou no estacionamento, tava o pneu furado, mas ele chega em casa irritadaço. E aí o que ele quer? Ele só quer quem toma cerveja quer tomar uma cerveja e ficar pensando como é que meu time tá nessa situação, e ele começa a lembrar dos boletos, começa a lembrar dos problemas e tudo mais. Ele pode chegar em casa com todo esse peso e já ir conversando com a esposa dentro da cabeça dele. Porque ele assim, mas eu aposto que ela não fez nada. Poxa, só o que... Ele chega e ele olha pra ela e diz assim, só o que eu queria era uma jantinha pronta. E ele não se liga que a mulher também teve esses problemas dela. Muito maiores do que um time de futebol. Sim. Imensamente maiores do que um time de futebol. Mas se ele faz essa construção também com o lado positivo, ele diz assim, meu time perdeu, lá toda a história, e assim, tomara que eu chegue em casa e ela tenha feito uma janta, a gente tá passando por tantos problemas e eu tô aqui vendo meu time de futebol e ela tá cansada, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma pizza. Eu vou passar, ou eu vou chamar o iFood até eu chegar em casa já chegou, já avisou, já igual, não faz janta. E aí tu vai conversando assim, não, vai ser tranquilo, ela vai aproveitar do jogo, eu vou rir com ela, eu vou dizer pra ela assim, meu time perdeu, mas não tá fazendo 10 vezes, eu sou até frio mesmo, por isso que eu não vou no jogo. E aí, olha como é diferente. É tu que faz essa escolha. Mas é muito difícil. É realmente muito difícil. Se fosse fácil, tem todos os casais lindos, maravilhosos, felizes da vida, e não é. Mas aqui tá um ponto que a gente precisa entender, que é, eu preciso entender quando eu tô tendo um pensamento ruim, negativo em relação à minha esposa, e eu enxergar isso e assim, não, peraí, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso tirar esse pensamento negativo aqui e ter um pensamento positivo no lugar. E entender que assim, homem, boa parte das DRs, boa parte dos problemas dos casais são geradas em DRs que nunca aconteceram, em DRs mentais. Então, Isso é bom, hein? Mas é um fato. Porque eu acho que eu já te conheço há 20 anos, porque a gente tá casado há 20 anos, eu já te conheço teu olhar, tuas ações, mas eu nunca vou saber tudo que se passa dentro de ti. E eu acho que sim, da mesma forma e vice-versa. E aí, o que acontece quando a gente tá com problema, ao invés de eu pensar em como solucionar, em, sei lá, né, vamos lá, mau humor. Daí chega tu com teu mau humor. Naturalmente, é uma coisa, é uma inclinação nossa, assim. É que eu sou bipolar, né? Tem que entender. Não é nem bipolar. Não é. A minha outra personalidade diz que eu sou. Acontece que quando, por exemplo, tu fecha a cara, qual é a inclinação natural que eu tenho? E eu e qualquer pessoa, né?
A gente vai ter a reação de dizer assim, poxa, é sempre a mesma coisa. Sempre acontece, mas que saco. Eu queria que tu ouvisse isso, eu queria que tu ouvisse aquilo, eu queria que tu ouvisse aquele outro. Mas, toda a carga comigo, é sempre comigo, eu que tenho que estar de bom humor. De alguma forma, a gente está conectado. A gente que acredita no sacramento do matrimônio, a gente entende que é muito mais que um encontro de corpo. É muito mais do que dois corpos que se encontram. A gente tem uma conexão de alma. Em algum nível, a gente está conectado num grau maior. Então, sim, as coisas que eu penso e que eu sinto vão te afetar. E ainda que a pessoa não acredite, Carol, eu não acredito, racionalmente eu não acredito que aquilo que eu sinto ou que eu penso pode afetar o outro. Mas eu te digo que afeta, por quê? Porque daí a tua forma de olhar muda. Não adianta tua pupila para de dilatar. Então, a tua forma de olhar muda, o teu tom de voz muda, porque por causa dos diálogos que tu alimentou dentro de ti. Se a gente aprender a ter DRs construtivas, quando a gente aprende a ter DRs construtivas dentro da gente, as coisas começam a se organizar. Porque, por exemplo, mesmo exemplo do mau humor, chegou, tá com a cara amarrada, tá com mau humor. Meu pensamento, a minha DR interna. O que será que aconteceu contigo hoje? Será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Ou sobre ti mesmo. Olha só, seria tão melhor tu estar sorrindo, brincando, as crianças gostam mais, deixa a casa mais leve, não sei o que. Eu converso tudo isso de uma forma construtiva, só que só dentro de mim. Mas de alguma forma isso também te afeta e afeta a nossa relação. O problema é que os casais, isso é normal, tá? Por que existe o afastamento dos casais? Porque no momento em que algo desestabiliza o casal, como é que tá o diálogo interno daquele casal? Como é que tá as DRs internas daquele casal? É sempre acusando o outro. É sempre uma coisa ruim, é sempre uma descarga de coisas ruins na outra pessoa. Claro que vai afetar o outro, vai afetar a relação dos dois, vai afetar a forma como tu enxerga o teu marido ou a tua esposa e vai afetar na forma como tu te relaciona, portanto, também a tua família. Todo mundo ser afetado de uma conversa que nunca aconteceu na verdade, que aconteceu só dentro da tua cabeça. Como é importante tu cuidar da conversa que acontece só dentro da tua cabeça. Nunca fica só dentro da tua cabeça, a verdade é essa. É porque eu acho que quando a pessoa tem a DR, né? Vamos pensar assim na DR ruim, né? Quando a pessoa tem a DR, ela já tá ali discutindo, nunca consigo conversar com meu marido, nunca consigo conversar com minha esposa, ela não me escuta, ou ela tá sempre reclamando, ou ele fala muito palavrão, ou tá sempre emburrado, a gente não consegue sentar, a gente mesmo, por muito tempo, a gente não conseguiu conversar. Mas é que dentro, tu já formatou como seria essa conversa. Isso. Então, assim, eu vou chegar lá e vou conversar contigo, né? Uma das coisas que a gente conversa, que me irrita muito, e eu li um livro essa semana, e eu disse assim, eu podia ter lido esse livro há 20 anos atrás, teria resolvido. Que é quando a gente tá conversando e eu tô falando e tu me interrompe. E aí eu já fico assim, né? Daí a tendência é que quando eu vá pra uma conversa contigo, eu vou começar a falar, ela já vai me interromper quando eu estiver falando. E aquilo vai me irritar, daí eu já vou parar e não vou mais falar. E por que ela faz isso? Pô, será que ela não aprendeu, não foi educada direito? O pai dela, a mãe dela não educaram ela quando uma pessoa tá falando, tá ouvindo? Olha toda a construção que eu já fiz dentro da minha cabeça. Uhum. Quando eu for falar contigo e tu interromper quando eu estiver falando, confirmou aquilo que tá, aquele diálogo dentro de mim. Aquele diálogo ruim. Agora, por exemplo, né, que nem eu falei, eu li o livro que uma conversa humana, as pessoas se interrompem. Isso é sinal de interesse. Porque não é uma palestra. Isso. Eu não tô dando uma palestra quando a gente tá conversando. Uhum. Eu tô dando uma palestra e alguém me interrompe, ok, posso interromper o raciocínio, né? É o que eu geralmente falo contigo quando a gente tá conversando. Uhum. A gente tá conversando, um tá acrescentando na conversa do outro. Tá falando, claro, a gente tá pensando aqui no nível de maturidade de uma conversa. Sim, e não a pessoa tá falando, o outro tá cortando pra dizer, não, eu tô comentando sobre, pensei em botar uma cortina tal lá. Não, daí tu fala, não, mas cortina não, tá fazendo. Não, mas pô, deixa eu falar qual é o tipo de cortina. Não, daí tu fala, é verdade, era isso que eu precisava, não é o que eu falei. Então eu entendi numa frase de um livro sobre relacionamento
onde era o casal, que são os autores do livro, dizia, com o tempo eles aprenderam que essa questão de interromper o outro, isso era sadio para a conversa. E aí, interrompeu, não, fico escutando. E aí eu volto. Né? Até no livro ele usa o exemplo que a gente aprende quando é criança, de que quando um burro fala, o outro baixa a orelha e tudo mais. Tu ama essa frase, né? Tu ama essa frase, né? Não, pior que não. Piada interna. Só pra piada interna, guarda essa frase. E aí ele diz assim, isso fica gravado, entendeu? Então, aqui tu tem que... Não, mas não é os que estão falando assim. Isso aí é coisa de colégio. A professora tem que estar falando, tu tem que ficar ali quieto ouvindo. Agora, quando é o casal, e quando a gente fala do casal, e quando a gente fala sobre matrimônio, são dois que são um. Sabe aquilo que eu falo assim, ó? Existem 3 no casamento. O homem, a mulher e o casal. Então, quando tá tendo uma conversa, tá tendo uma DR, não é só o homem, não é só a mulher. É o casal que tá ali. Então, não tem problema numa conversa, numa discussão madura. Não tem problema um interromper o outro e conversou. Então, o que eu faço nos últimos dias, quando a gente tem conversado, e tu me interrompe naturalmente, porque tu interrompe todo mundo, né? Eu tenho feito o exercício de não ficar agitado. Ou de já ir para a conversa sabendo que isso pode acontecer e que isso vai acontecer. Eu já ir para a conversa sabendo que isso vai acontecer, mas olhando de uma forma positiva. Eu poderia ter ficado 20 anos de programação do nosso casamento pensando sempre que tu vai me interromper, isso vai me deixar irritado, vai cortar o raciocínio, blá, 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 como sempre aconteceu. Uma frase num livro 20 anos depois de casados. Eu enxerguei, mas alguém já me falou sobre isso. Provavelmente até tu mesmo já tem me falado sobre isso. Mas precisou eu ver, porque eu estava aberto para aquilo ali. E vocês, isso aqui faz sentido, eu vou aplicar. Mesmo que talvez eu nem concorde. Mas eu vou aplicar isso aqui. E tenho feito esse exercício de mentalmente, não só na hora que tu fala, mas mentalmente quando a gente vai para uma conversa, tipo essa daqui, se tu me interrompeu, eu disse, não, ok, ela tá me interrompendo, então ela vai seguir o raciocínio, se ela mudar o raciocínio, eu tento guardar aqui e falo, senão não era nem para falar sobre aquilo que eu tava pensando. Ou, lembra aquela vez que a gente tava conversando? Então, muitas vezes aqui se lembra, né? O cara já tá pensando várias coisas na cabeça dele. E ele tá esperando para conversar. E a mulher nem lembra de nada. E ao contrário, é a mesma coisa. Mas ele já bolou toda uma discussão. E aí ele fez assim, por que aquela vez tu falou pra mim, não sei o quê. E ele já fez assim, não, vou falar com ela. E ela vai dizer que não é verdade, porque ela não admite que erra nunca. Ela tá sempre certa e vou falar pra ela. E assim, não importa. Essa discussão eu vou levar até o final. E vamos ver. Daí chega lá e fala, daí a esposa olha pra ele assim, amor, é verdade, me desculpa. Passou uma semana... Pensamento negativo. Ligando. Daí o trabalho não foi bom. E aí, na estrada, na rua, o trânsito já foi incomodando. Não, mas sexta-feira a gente vai conversar. E ela vai ouvir. Dessa vez eu não vou deixar passar. Já deixei passar muito. E fica naquela ali. E aí chegou e a esposa disse, não, amor, tem razão. Sabe aquele meme que a mulher chega e o cara, mas chegou e tu nem não lavou a louça, não fez a comida. E o cara olha pra ela assim, mas já fiz a comida, já tá tudo lavado. Daí ela assim, já. Dele assim, tu queria brigar, né? Tá, volta lá então, não fiz nada. Tá melhor agora? Daí ela briga com ele. Tá melhor? Tá, agora tá melhor. Porque tu já fez todo o exercício mental. E aí, tu também encara o que a pessoa falou como uma falsidade. Sim, porque tu já tá condicionado a dar M. Eu me lembro que esses dias... umas semanas atrás, não sei qual, eu não me lembro exatamente qual, não sei que eu sou péssima de guardar essas coisas, eu não lembro exatamente qual foi o contexto. Eu lembro que tava um clima assim chato, e tu chegou na cozinha, falou alguma coisa. Tu é ótimo de guardar essas coisas. Não, sabe que não. Chegou na cozinha pra guardar alguma coisa, pra, sei lá, encher a garrafa d'água, tava botando louça na máquina, e tu falou alguma coisa, tu fez um comentário. E eu sorri. E quando eu sorri, tu ficou bravo com o meu sorriso. Dizendo assim,
Porque é isso, porque tu não leva a sério, pra qualquer coisa assim. Mas eu só achei graça. E não era uma coisa sobre ti, entendeu? Era uma coisa. Só que na tua cabeça já tinha sido criada uma estrutura tão grande que o fato de eu sorrir te afetou. Sim, provavelmente devo ter pensado já de deboche, né? Isso, e aí o fato de eu sorrir. Lavou totalmente mal agora, né? Também duas técnicas. Acabou. Duas técnicas, tá ótimo. Na tua cabeça, por exemplo, já estava que uma coisa era negativa, que já estava um diálogo ruim entre nós dois, já estava uma DR ruim entre nós dois. Então, o fato de eu sorrir, tipo, para amenizar, aquele sorriso já foi ofensivo. Não porque eu fui ofensiva, porque eu de fato só estava genuinamente sorrindo, mas não era rindo, era sorrindo. Mas para ti, aquilo já confirmou algo que estava na tua cabeça. Ou seja, quando tu criou uma conversa ruim, qualquer um de nós, tá? Mas quando eu crio dentro da minha cabeça uma conversa ruim, todo o resto que acontece vai confirmar aquilo. Mesmo alguma coisa que a gente converse, mesmo que a conversa vá para outro lado, flua para outro lado, eu vou achar que tu tá mentindo, que tu tá sendo falso, que tu tá fazendo só para me agradar, porque eu já criei aquele roteiro. E assim, a gente é ótimo, o ser humano é ótimo em criar roteiro. E melhor ainda em confirmar o roteiro que ele criou. Então, eu criei aquele roteiro, eu tenho razão. Eu tenho razão. E aí tudo vai me favorecer para que eu tenha razão naquilo ali. Mesmo que não seja nada daquilo. Por isso que é tão importante que quando tu é casado, mas isso serve só para casar? Claro que não, serve para pai e filho, né, mãe e filho, serve para tu com teus pais, serve para todas as relações, seu chefe. Pô, a pessoa tá lá trabalhando, e aí tá o tempo todo, porque meu chefe é um carrasco, porque meu chefe não me valoriza, porque meu chefe isso, meu chefe... Por mais que chegue no final do mês, eu encarei muito isso quando trabalhava de funcionária, né? Chegava as meninas, diziam, Carol, tu faz um monte de serviço. Eu fazia por prazer, assim mesmo, né? Extra, não sei o que, papapá. E tu fica fazendo coisa que nem tá no teu contrato, e não sei o que, papapá. Eu dizia, tô fazendo um monte de coisa que não tá... Pra mim, realmente não era um peso. Aquilo eu até gostava do que eu fazia, eu gostava da função que me dava. Chegava no final do mês, eu recebia o contra-cheque com um envelope. O envelope vinha com um cartãozinho assim, que era pelos serviços extras que eu fazia de banco, de coisa que não estava no meu contrato. E aí, o que acontece? Como as meninas já tinham criado aquele roteiro, elas falavam assim, isso daí eles estão dando para te não botar na justiça. Só que não tá no teu contra-cheque, então, na verdade, não tá recebendo. Então, já criavam todo assim, eles são ruins, eles estão te forçando a botar, eles estão te pagando para calar a tua boca para te não entrar na justiça contra eles. Caraca! Olha o roteiro, entendeu? Quando, na verdade, assim, poxa, eu vi aquilo como uma bonificação, porque o meu pensamento era, não me custa nada fazer, tá aqui, eles têm um bom relacionamento comigo, não sei o quê. Eu gostava de bater perna na rua também. Pra mim, era uma bonificação. Para elas era como é que a gente chama, assim, um suborno, né? Pra ti não. Enfim, então tudo tem a ver, em qualquer escala, tem a ver com diálogos que tu criou dentro da tua cabeça. Imagina um casamento que tu tá 24 horas com aquela pessoa e tudo que a pessoa faz te afeta, porque a toalha no chão, né? A toalha na cama, porque não arruma a cama esticadinha, porque um põe a coberta na horizontal e o outro põe na vertical. Essa aqui é uma conversa, essa é uma conversa bem profunda, né? Então, esse tipo de coisa pequeno vira um grande dentro da nossa cabeça. Quando a gente vai conversar, tudo que tu me falar, eu vou justificar como não é? Eu não vou estar aberta para ti, porque eu já criei um personagem teu. E aí tu pensa em casais que estão há 5, 10 anos criando esse personagem dentro da cabeça um com o outro. Nunca numa DR eles vão estar 100% um com o outro. Aqueles 80% que a gente estudou hoje no curso, né? A gente está fazendo um curso bem interessante para atendimento clínico, falava dos 80%, que na verdade 80% a gente já tinha essa base, né? 80% são as nossas impressões, não é de fato a realidade. A minha memória sensorial, a forma como eu me senti, a forma como eu compreendi, como eu entendi a situação. Só que eu tenho os 80, tu tem os 80. E aí dentro de mim, eu ainda pego os teus 80 e coloco, encaixa aqui dentro. Quando a gente senta numa DR, não existe. A gente está falando sobre fatos que não são. Sobre percepções de cada um, porque cada um já criou internamente um personagem do outro. Ao invés de se abrir para realmente a pessoa do outro.
né? E muitas vezes aquele casal que tá mais tempo casado é aquele casal que tá mais tempo acomodado dizendo, eu conheço ele, eu sei que é assim, mas tu sabe que é assim ou tu acha que é assim porque tu já criou aquilo? Não, mas como é que E aí é difícil resolver, mas né? como faz? Tem pensamento negativo. O pensamento negativo, ele acontece quase que naturalmente. O negativo é natural, né? Não O positivo precisa tu tem que ir buscar e alimentar ele na tua cabeça. Como faz para identificar o pensamento negativo e manter o positivo no diálogo do casal? Eu vou dizer como eu faço com as minhas clientes, tá? O pensamento, nessa hora de tensão, aconteceu um conflito dentro do casamento, tá? Ah, meu marido ficou no celular jogando, então lá, tá? Ela já cria toda uma estrutura. Ela cria uma estrutura baseada na forma como ela se sentiu ali. Então, a primeira coisa é compreender o teu sentimento, porque tu precisa separar o sentimento da realidade. Então, assim, o meu sentimento é, eu sou uma vítima, porque ele não faz nada, ele só joga, ele não sei, naquele momento tu tá se sentindo assim. Então vamos separar. Por que eu estou me sentindo assim? Bom, eu tô me sentindo assim porque eu tô abandonada, porque eu queria que ele ficasse mais tempo comigo, eu queria que ele prestasse atenção em mim, eu queria que eu fosse tão agradável quanto o celular. Ah, tá, então é isso aqui que tu queria. Então, por isso tu tá com um sentimento de frustração, de abandono. Aí, se tu deixar isso daqui, os teus pensamentos vão ser péssimos. Vão ser, é sempre assim, ele não muda, o salário é muito mais interessante do que eu, e isso vai ferrar. Porque só, então eu vou dar o troco, eu vou ficar só no salário, e daí, desencadeia, né? Ou vou bater perna, ou não sei o quê. Separa o sentimento, entende, acolhe, por que tu tá te sentindo assim, porque é importante, tá? Realmente, tá? Eu tô assim por isso. Como é que tu vai lidar com o pensamento que vem depois? Tu vai organizar, tu vai precisar conversar esse assunto. Mas antes de chegar na conversa, tu vai conversar dentro de ti. E vai ser na melhor solução possível. Não vai ser, eu vou conversar dentro de mim, isso vai virar uma briga. Não, eu vou falar pra ele como eu me sinto. Poxa, e aqui dentro da cabeça, ai, meu amor, se tu entendesse como eu me sinto quando tu tá fazendo isso, meu amor, seria tão bom se tu chegasse, ao invés de ficar no celular, tu ficasse comigo. Eu queria tanto ficar abraçadinho contigo, talvez até olhando um filme, né? Ou que a gente saísse pra jantar. Eu sinto a tua falta, não sei o quê. Olha como é diferente a conversa que tu tá alimentando. Quando tu chegar pra conversar com a pessoa, o teu tom vai ser outro, o teu olhar vai ser outro. E outra coisa, anota. Muitas vezes essa conversa nem vai acontecer, porque só o fato de tu ter pensado, alimentado as conversas dentro de ti, de alguma forma misteriosa, ele vai receber, ele vai sentir, ele vai receber, e ele vai começar a mudar, ou vai aparecer alguém que vai falar pra ele, ou vai aparecer um reel de Instagram, ou vai aparecer um vídeo assim, ou ele vai identificar. Ou ele vai identificar. Por quê? Porque a conversa dentro de ti foi essa. Agora, se a conversa é sempre assim, parará, eu sou a vítima, tu é o crápula, papapá, tu só tá reforçando aquele comportamento. Inconscientemente, tu tá reforçando aquele comportamento que tu acha horrível, que tu não gosta. E aí não muda, e aí os casais chegam na terapia totalmente assim, esgualefados. Na verdade, se começar dentro de cada um essa conversa, se cada um, se os casais, se dentro dos casais, curja noivos, antes de casar, aprende a TDR mental, os casamentos seriam outros. Sem dúvida seriam outros. Muito bem. Se tu curtiu, então, esse bate-papo, essa conversa, se inscreve aqui no canal, curte aqui, deixa tuas sugestões nos comentários e a gente vai conversar mais sobre isso ainda, certo? Até a próxima. Valeu. Isso aí. Aí chega e não gravou. Pode ter acontecido, porque o ideal era que tivesse alguém lá ou se tivesse um espelho ali pra gente ver se tá gravando ou não. O espelho tá aqui, olha só. Me olha pelo espelho. Tá. Tá olhando pra mim? Tô. Eu não tô no espelho, eu tô na parede. Como é que tu me vê? Por que tá fazendo reflexo aqui? Pronto. Isso é muito incrível. Por quê? Porque aonde tu tá não tem nada, mas eu te vejo ali. Sim, porque o reflexo dela é diferente do papel, né? É, mas ainda Não, assim. papel, sim.
Ainda assim, no meu campo de visão, tu apareça profundamente lá. Sim, mas é assim que o espelho funciona. Eu sei bem, mas isso é muito legal. Essas coisas não te bugam. A do espelho, sim. A do papel. E essa não. Não, porque essa aqui, ok, tá aqui, Butterfly Fly lá. Agora o do papel não, o papel tem um negócio aqui na Sim, frente sim. e tu enxerga o que tem do outro lado Sim, e a tem arandela papel. ali, ó, que tá ali, a gente não consegue, a gente consegue ver a arandela ali dentro, sendo que ela tá lateral ao espelho, e não tá no espelho, entendeu? Essa parte aqui, ó, ela não tá pegando aqui no espelho. Sim, porque é 3D, não é 2D. Exato, mas é que é muito engraçado isso. Não, esse aqui é diferente daquele do papel. Não, é que o papel diferente, bloqueia Sim, a visão. E ainda assim tu enxerga. ainda assim, enxerga. Aí sim, aqui tá. Tu desligou meu carregador? Ah, não. Não, desliguei. Já carregou? Não. Se eu te disser que. Não tava gravando. Não, gravou, né? Ah, tá. Gravou, Ulisses. Tá, 7h30 era a hora.